Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje a gente vai dar sequência nas funções inorgânicas que nós estávamos falando na aula passada e hoje a gente vai falar da reação de neutralização e formação de sais. Vamos recordar então o que é uma função chamada sal, que é uma função inorgânica. Então os sais, eles são toda substância que em solução aquosa, ele dissolve, né, ele vai sofrer uma dissociação e ele vai liberar um cátion diferente de H- e um ânion que seja diferente de OH. Um cátion, eu falei ao contrário, ele vai separar um cátion diferente de H+, eu falei H-, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Aqui nós temos como exemplo o sulfato de cálcio. Então, quando ele é misturado em água, ele vai dissociar. Então, na verdade, ele se separa. Quando ele se separa, o que separa? A carga positiva da carga negativa. Então, quem é a carga positiva? É o Ca, é aquele átomo que vai doar elétrons numa ligação química. E quem é a parte negativa, que é o ânion? É aquele que vai receber os elétrons que o cátion liberou, que ele doou, certo? Então, por isso ele recebendo, ele tem uma carga negativa. Como que fica uma função aqui do sal, né? Assim como as outras, sempre do lado esquerdo a gente vai ter aquela carga positiva, que é o cátion. E sempre do lado direito a gente vai ter aquela carga negativa, que é o ânion. Aqui nós temos exemplo da dissociação do sal. Então, o sal, que é o NaCl, misturado na água, ele vai separar a sua parte positiva da parte negativa, certo? Então, aqui como cátion, a gente tem o Na+, que ele libera 1 elétron, e como ânion, a gente tem o Cl-, porque ele recebe 1 elétron. Então, a gente separa essas cargas. Nesse segundo exemplo, a gente tem aqui o CaSO4, que é um sal, que é o sulfato de cálcio. Ele dissolvido na água, ele também vai se dissociar, que é a separação, né, de cátions e ânions. Então, aqui, quando ele separa, a gente tem que colocar a carga elétrica dele, né? Então, no caso do cálcio, é o 2+. No caso do sulfato, que é o SO4, é o 2-. Mas como que a gente sabe a carga que ele tem? Então, se a gente for recordar o que nós já aprendemos, o certo seria fazer a distribuição eletrônica desses átomos para saber quantos elétrons eles vão doar ou receber. Mas a gente tem uma facilidade, a gente tem uma tabela, que é uma tabela de cátions e ânions, que a gente pode consultar. Então, vamos usar como exemplo essa equação que a gente fez aqui. Então, eu quero saber a carga elétrica do cálcio numa dissociação. Então, eu vou procurar nessa tabela aqui, que é a tabela de cátions, e vou encontrar o cálcio aqui, ó. Então, o cálcio, quando ele vai dissociar ou ele vai se ligar com alguém, ele sempre vai ter a carga 2+, então é mais fácil consultar a tabela, né? Agora vamos descobrir como que eu vejo a carga do SO4. A gente vai consultar uma tabela de ânions e a gente vai procurar aqui. Então nós vamos encontrar aqui, ó, o sulfato SO4 e a carga dele vai ser -2. Vamos olhar aqui um pouco mais de perto. Então aqui, ó, a carga do SO4 vai ser -2, então essa carga que eu vou usar aqui. Se eu quisesse descobrir uma outra carga, por exemplo, do CO3, aqui a gente vai ver que o CO3 ele também tem carga -2. Todos os que estão nessa tabela são bivalentes, eles têm carga -2. Aqui a gente tem os monovalentes, que tem carga -1, os bivalentes, que tem carga -2, e os trivalentes que tem carga -3, tá vendo? E esse daqui, ó, o tetravalente, tem carga -4. A gente pode usar essa tabela para facilitar, né, a gente entender a carga elétrica que a gente precisa usar na dissociação. Quando um ácido e uma base eles são misturados em água, ocorre uma reação entre essas duas espécies químicas, denominada reação de neutralização, e, consequentemente, ocorre a formação de sal e água como produto final. Assim, é possível dizer
que qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa, um neutraliza o outro. Aqui nós temos a reação de neutralização do ácido com a formação da molécula de água. Então, na reação química entre um ácido e uma base, ambos em solução aquosa, se a quantidade de íons H+, proveniente do ácido, for igual à quantidade de íons OH- proveniente da base, ocorre a formação de H2O, que é a água. Então, consumindo aí todos os íons H+ e OH-. Então, esse fenômeno ele é representado por essa equação aqui a seguir. Então, o ácido vai liberar um H+, a base vai liberar o OH- e a união dos dois vai formar a molécula de água. Importante é a gente observar que sempre a quantidade de hidrogênio e OH, eles têm que ser liberados na mesma proporção. Se não acontecer isso, a gente tem que fazer o balanceamento da equação, a gente tem que arrumar. A gente já vai ver isso logo adiante na aula. Então, resumindo, quando eu faço a união de um ácido mais uma base, eu obtenho um sal mais água. Observe essa setinha aqui, ó, ela vai para os dois lados. Isso quer dizer que essa reação ela é reversível, né? Eu posso conseguir o oposto. Eu posso misturar um sal mais a água e eu posso obter uma base mais um ácido, em situações especiais, mas isso pode acontecer. Como exemplo de ácido, a gente tem o HCl, observando que todo ácido começa com hidrogênio na sua fórmula. Como exemplo de base, a gente tem o NaOH, observando que toda base termina com OH, o final da fórmula, e um sal. O sal ele não tem nem hidrogênio no começo e nem OH no fim. Então, observando as fórmulas, você já pode me dizer o que é, se é um sal, se é uma base ou se é um ácido. Então, esse ácido, ele liberou um hidrogênio, essa base liberou um OH e eles se uniram e formaram uma molécula de água. O que sobrou foi o NaCl. A parte do cátion veio da base e a parte do ânion veio do ácido, certo? Note que os ânions provenientes do ácido se combinam com os cátions provenientes da base, formando um sal. Nesse caso, disse que ocorreu uma neutralização total. Veja a seguir alguns exemplos de neutralização total com a formação dos respectivos sais em solução aquosa. No primeiro exemplo, a gente tem o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio. Então, aqui o HCl, ele vai sofrer uma ionização, ele vai liberar um H+ e o Cl-. E aqui nós temos o hidróxido de sódio, o NaOH. Ele vai liberar uma hidroxila, que é o OH-, e também o Na+. Observe que o hidrogênio e o OH liberado, eles estão na mesma proporção. Então, aqui a gente vai unir o hidrogênio mais o OH, vamos ter a formação de água. Sobrou o cátion da base e o ânion do ácido, eles vão se unir e formar o sal. Então, o resultado final é sempre um sal mais água. No caso aqui, é o cloreto de sódio mais água. Então, aqui o experimento que foi feito ali na fórmula anterior. Nesse recipiente, nós temos o ácido. Na água, ele libera o H+. Nesse recipiente, nós temos a base, que é o NaOH. Na água, ele libera o OH-. Misturando essas duas substâncias, a gente tem uma substância neutra, né? Que é o sal. Esse sal, ele está aqui dissolvido na água. Para que eu obtenha ele sólido, é só a gente fazer essa água evaporar. No caso, eu posso aquecê-la para que ela evapore mais rápido. Aqui no exemplo 2, o ácido nítrico mais o hidróxido de magnésio. Então, a fórmula do ácido nítrico, HNO3. Esse ácido, ele libera somente um hidrogênio. Tá vendo que na fórmula só tem um? Então, ele libera um hidrogênio mais o NO3. A base, que é o hidróxido de magnésio. Aqui nós temos duas hidroxilas, né? Porque esse 2 multiplica tudo que está no parênteses. Então, aqui nessa base,
na hora da dissociação, ele vai liberar 2 hidroxilas, e aqui no cátion a gente sempre tem que colocar a carga dele, lembra? Se você não souber fazer isso, olha na tabela que a gente falou agora mesmo. De onde vem esse 2 aqui? Ele vem daqui, ó, lembra? A gente inverte, né? Esse 2 é do magnésio, e o 1, que seria do OH-, que é aqui, ó, esse menusinho, iria para o magnésio. Então, esse menos do OH iria para o magnésio, e o 1 a gente geralmente não coloca, né? Agora, quando eles se separam, o 2 vai para o magnésio, e o 2 vai para o magnésio, e o 1 que estava no magnésio vem para o OH. A gente inverte os valores. O que a gente vai ter que fazer nesse caso? Como as quantidades de hidrogênio liberado e OH liberado não são iguais, a gente tem que fazer o balanceamento dessa fórmula. Então, a quantidade de OH, vamos ver aqui. A quantidade de OH vai para frente da fórmula do ácido, e a quantidade que eu tenho de ácido vai para frente da fórmula da base. E assim a gente faz o equilíbrio, né, o balanceamento da equação. Lembrando que a quantidade de átomos que eu tenho no começo da reação, que são os reagentes, tem que ser a mesma do final, que são os produtos, né, que é a lei da conservação das massas. Então vamos ver como que ficou então a quantidade de átomos. Colocando esse 2 na frente da fórmula do ácido, eu multiplico todos eles por 2. Então, aqui ele vai liberar 2H+, e a base, né, multiplicando por esse 2 aqui dentro, também libera 2OH-. Então, agora eles estão na mesma proporção. E eles vão formar 2 moléculas de água. O que sobrou do ácido? O NO3, lembrando que ele está multiplicado por 2, né? Tá vendo? 2NO3. E aqui sobrou o magnésio. A gente tem que colocar as suas cargas elétricas, né? Esse 1 do NO3 aqui veio do H, tá bom? Agora, esse magnésio, esse 2, é esse 2 que está aqui. Formando o sal agora. Então, primeiro eu coloco o cátion, que veio da base. Depois eu coloco o ânion, que veio do ácido. E esse 2 multiplicando aqui fora. No resultado aqui, né, fazendo o balanceamento da equação, a gente vai ter o sal MgNO3 multiplicado por 2, que é o nitrato de magnésio mais 2 moléculas de água. Tem que fazer prestando bastante atenção, né, porque são números, né, e é uma regra, né, é sempre assim que acontece a dissociação. Vamos fazer agora um exercício para a gente fortalecer o nosso conhecimento aqui a respeito. Então, aqui a gente vai fazer a união de um ácido e uma base para formar um sal. Então, eu vou usar o ácido clorídrico mais o hidróxido de potássio. Em água, né, os dois dissolvidos na água. O ácido ele vai sofrer a ionização, ele vai liberar o H+, esse aqui, e o Cl-. A base ela vai sofrer a dissociação, ela vai liberar o OH- e o potássio aqui, que é o K+. Agora a gente vai unir o H mais o H+, mais o OH-, e nós vamos ter a formação da água, certo? Vamos usar agora o ânion do ácido mais o cátion da base, e nós vamos ter a formação do sal. E agora a gente tem que fazer o balanceamento da fórmula. Então, primeiro eu ponho o cátion, depois o ânion. Como eles têm 1 e 1, a fórmula vai ser KCl, né? Que é o K1Cl1, então a fórmula ficaria KCl. O nome do sal é o cloreto de potássio. Então, a união do ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio forma o cloreto de potássio mais água. Nesse outro exemplo, a gente tem o ácido sulfúrico mais o hidróxido de cálcio. Aqui na ionização, o hidrogênio tem 2, né? 2H, então quer dizer que ele vai liberar 2H+. E a base também tem 2 multiplicando aqui, significa que ela vai liberar 2OH-. Eles estão na mesma proporção. Eles vão se unir e vão formar a molécula de água, 2 moléculas de água. Ao mesmo tempo, né, isso acontece ao mesmo tempo, a gente tem aqui o ânion do ácido mais o cátion da base, eles vão se unir e vão formar um sal.
Esse sal, a gente tem primeiro na fórmula o cátion, depois o ânion. Nas suas cargas são iguais, né? Elas vão se inverter. E vamos formar aqui o sulfato de cálcio, mais a molécula de água. E a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a reação de neutralização. Eu acho que não é tão fácil, né? Mas eu acredito que com bastante estudo vocês vão conseguir fazer, não é tão difícil, desde que você assista bastante às aulas, estude bastante a apostila. Esse assunto é uma continuidade, né? Então, estudem bastante, logo, logo a gente finaliza o nosso ano. Então, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.